Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Finalmente minha aula vai sair. Desculpa pela demora, mas porque o microfone deu uma agarrada, aí não gravou a segunda parte, só preferi voltar para gravar tudo para vocês. Antes de qualquer coisa, vamos começar orando, agradecendo ao Senhor por mais um ano no Caute. Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais um ano que se inicia no Lockout. Te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu sacrifício, que o Senhor possa nos dar capacidade, entendimento, discernimento e sabedoria para podermos entender e ouvirmos tudo que o Senhor tem para nós, como igreja, como local 7 desse ano. Que o Senhor possa realmente nos dar entendimento para podermos aprender a cada dia a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, abençoar a família de cada um, de cada aluno no local, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro com cada coração nesse momento, com cada mente, que o Senhor possa realmente guardar a vida de cada um, que o Senhor possa abençoar. Te agradecemos por esse momento, por mais essa escola, te agradecemos pela nossa igreja e pelos nossos pastores, Jesus. Amém. Então, gente, para começar, eu vou apresentar, como se vocês não conhecessem, mas eu sou a Sara, eu fiz a Lockout no ano de 2024, me formei na Fala Lockout, fiz as duas ao mesmo tempo. E ano passado, no início do ano, eu entrei como tutora no Lockout, e aí aconteceu tudo o que aconteceu, que vocês já sabem, a igreja. E aí a Vitória assumiu a liderança e ela me chamou para poder continuar na tutoria com ela. E aí, nossa, eu não estou dando para liderar futuramente, porque ela já ia saber que ia embora. Então, cá estou eu, pela graça do Senhor, pela misericórdia dele. E essa é a nossa primeira aula. Esse ano a gente vai seguir a mesma metodologia do ano passado, só que alguns temas novos. A gente vai ter algumas práticas, porque ano passado as aulas foram muito teóricas, então esse ano a gente vai ter mais prática no Lockout. Então, a primeira aula eu coloquei como tema missão da igreja. E aí eu coloquei dois versículos básicos, que é Mateus 28, do 18 ao 20 e Atos 1 ao 8. Eu mandei os dados para vocês ao grupo na semana passada. E aqui primeiro eu vou falar para a gente caminhar como escola. Eu coloquei quatro tópicos, que é fundamento bíblico e história. A gente, aqui em Ana Farol, tem um canal bíblico, né? Então a gente lê muito a Bíblia lá. Não que aqui a gente não vai ler, mas aqui a gente vai ter, todas as aulas são baseadas na Bíblia, né? Tem, os professores pegam versículos, pegam as coisas da Bíblia, tem material, às vezes, um livro que tem lá no livro, que acha que tem a ver com o tema. Então, na Farol, a gente tem muito sobre a leitura da Bíblia, que a gente vai ler bastante Bíblia, para tentar sempre fazer livros que tenham a ver com o tema que a gente está estudando no momento. E formação espiritual e prática, porque aqui no Lockout a gente vai ter mais prática, porque a gente só tem teoria, a gente tem alguns momentos práticos, né, que é os eventos que tem sempre na igreja, no local street, na casa de sexta, a noite feliz, o CFD. Então, a gente já tem essas partes práticas, mas a gente quer implantar mais coisas práticas, né? Novidades. O desenvolvimento de líderes, porque aqui é uma escola de disciplina e liderança, e a aplicação cotidiana, né? A aplicação no nosso dia a dia mesmo, porque a gente agora está no tempo como igreja, né? Agora tem sobre o pastor veio com essa direção do Senhor sobre os times de crescimento. Então a gente precisa desenvolver, né? A igreja precisa desenvolver novos líderes, porque só a equipe dele não dá conta da igreja inteira. Então a gente está nesse processo de time de crescimento, de desenvolvimento de líderes. Então o local vem para isso, para ensinar a discipular. Então eu coloquei Tiago 1 de Deus, que é bem conhecido, que fala: sejam praticantes da palavra e não apenas no ouvinte. Lá em Tiago 1 de Deus. O nosso objetivo não é apenas transmitir conteúdo, mas formar discípulos que vivem a missão. E a escola, ela tem 5 eixos, que é a grande comissão, o grande mandamento, a grande compaixão, a grande colaboração e a liderança avançada. E dentro desses eixos tem vários outros temas, e a gente, igual eu falei no início, a gente vai ter esse ano alguns temas diferentes. E para adiantar esse ano, para vocês ficarem, né? A parte de algumas coisas, a gente esse ano vai trazer novos temas. Um dos temas vai falar sobre dons, vai ser uma pessoa específica para falar sobre dons. Vai ter uma pessoa que vai falar sobre os ministérios que existem. E a gente vai trazer
cada um fala sobre os ministérios da igreja, porque é importante, porque igual eu falei que é uma escola de disciplinar e liderança, então é importante todo mundo saber como que funcionam todos os ministérios da nossa igreja, independente de chamado, de propósito. Então, aí a gente tem esses cinco eixos, e aí eu vou falar um pouco desses eixos, mas bem rapidamente, porque no decorrer das aulas, no decorrer do curso, a gente vai ter os temas específicos de cada eixo. Então, a grande comissão eu coloquei como texto base Mateus 28, 19 e 20, que é bem conhecido, que resumidamente fala sobre fazer discípulos de todas as nações, e aqui eu notei que somos chamados a fazer discípulos não apenas para converter pessoas. E um exemplo bíblico é em Atos 2, né, que é a festa de Pentecostes, que quando Pedro ele reúne milhares de pessoas e se converte, né? Por ser mais exata, 3 mil pessoas se convertem e usando que o discipulado para a nossa vida. Então, a grande comissão é a gente fazer discípulo em todas as nações, de todas as nações, né? O segundo é o grande mandamento. A base bíblica que eu coloquei é Mateus 22, do 37 ao 39, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a missão ela nasce do amor de Deus como o próximo, né? Porque se não fosse o amor de Deus, não estaríamos aqui, né? Então, é um grande mandamento que o Senhor deixou a gente amar o próximo, e na Bíblia diz, se a gente não ama o próximo que a gente está vendo, ele dirá, não, Senhor, que a gente não vê. Então, é um grande mandamento, e um exemplo bíblico, que é o eu coloquei o exemplo lá no mandamento, e o jovem rico, que está lá em Mateus 19, capítulo 19, versículo 16 e 22. Que obedecer a Deus é mais que regras, é relacionamento e compromisso. Então, a gente não tem como a gente querer discipular, a gente querer liderar se a gente não ama o nosso irmão, né? E o outro ponto é a grande compaixão. Eu coloquei como texto base Mateus 9:36. Eu só estou falando assim, que vocês conseguem ler em casa quando vocês forem assistir a aula. Eu coloquei em Mateus 9:36, que resumidamente fala: Jesus viu as multidões e teve compaixão delas. E Jesus comoveu as multidões. E a missão não é uma frieza estratégica, é um coração sensível. A gente tem um coração sensível diante do Senhor e diante das pessoas, né? Porque não adianta nada a gente falar, eu fico tão triste com aquela situação, igual aconteceu mais recente, no caso de Juiz de Fora, a gente se incomoda, a gente fica triste, a gente vê aqueles vícios, pessoas perdendo as coisas, mas às vezes quando a gente colaborar, às vezes não fala financeiramente, mas às vezes dando uma roupa que não usam, ajudando nas cestas, eles não têm dinheiro todo, mas fala, eu tenho R$40, tenho R$20. Isso também é a grande compaixão. Então não adianta só a gente, eu estou triste, ficar um pouco comovido, mas não ir para a prática. Então a grande compaixão. Tem outro exemplo que eu vou samaritano, que está lá em Lucas capítulo 10, do versículo 25 ao 37, que engloba compaixão com oração concreta, ajudando quem está em necessidade. E não só quem está ali no nosso ciclo, né? Igual a gente, nós somos a igreja, então às vezes a gente tem essa percepção de ficar ali dentro das 4 paredes, no nosso grupo, com os nossos amigos, mas a gente precisa ter um olhar sensível e entender a necessidade do próximo, e entender que, cara, tem uma pessoa precisando de mim. Às vezes é uma pessoa próxima, às vezes é um vizinho seu, às vezes é um colega de trabalho, e eu falo, às vezes, questão de necessidade, não é a pessoa que está passando fome, a pessoa precisando de dinheiro para pagar alguma conta. Às vezes a necessidade de um abraço, às vezes a necessidade de falar, eu vou orar por você, eu vou te dar oração. Ou às vezes a necessidade de só você chegar e falar, o que você precisa? É só você dar um ouvido, você falar assim, o que você está precisando? É só você realmente estar, se for uma pessoa falar, o que você está precisando, às vezes é só você chegar lá e ouvir a pessoa, faz o que eu preciso. E às vezes a gente fica muito ligado a essa questão de necessidade, de achar que é algo financeiramente ou algo fisicamente, né? Às vezes questão do alimento, não que a pessoa não precisa, mas às vezes são coisas pequenas que a pessoa precisa que a gente faça, que muda a vida dela para sempre. Então, a grande compaixão tem muito a ver com isso. A grande colaboração, eu coloquei. Eu coloquei na grande colaboração, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Eu coloquei, somos cooperadores de Deus. Ninguém cumpre a missão sozinho, somos corpo de Cristo trabalhando juntos. E
E a gente trabalhando com essa realidade da igreja, se a gente for ver, o pastor não consegue cuidar do irmão inteiro, só ele e a pastora. Precisa de pessoas, precisa de braço, nós somos parte do corpo, então assim, não tem como o braço funcionar sem a perna, não tem como a cabeça funcionar sem o pescoço. Então a gente precisa entender sobre a gente que nós somos cooperadores do reino, né? Nós somos chamados, independente do nosso propósito de vida, que o Senhor nos chama, nós somos chamados para colaborar. Então, eu coloquei o exemplo bíblico, que é Neemias, na reconstrução dos muros, que lá em Neemias 3 escreve esse exemplo que eu estou dando, e eu coloquei a cooperação e o esforço conjunto torna a missão possível. Então, nós precisamos uns dos outros para a gente podermos avançar, para podermos crescer como igreja, como pessoa também. E aí entra muito a questão do discipulado também. A gente precisa de pessoas para estar com a gente, para nos ajudar, para nos confrontar, não só para a gente ser amigo, mas realmente para nos ajudar. Quando precisamos de algo, realmente, sei lá, comigo, sempre de oração. É bom de ter pessoas assim, pessoas que realmente estão ali para nos ajudar. Então, isso tudo entra na grande colaboração, né? Porque precisamos uns dos outros para podermos realmente o Senhor. O quinto tópico é a liderança avançada. Eu coloquei 2 Timóteo 2:2 e eu resumi formar líderes que multiplicam líderes. E eu coloquei que não queremos apenas membros ativos, queremos líderes que multiplicam líderes. E isso a liderança avançada lembra muito a nossa primeira reunião que a gente teve na igreja do pastor, sobre ele falar que ele sempre foi um grande evangelista, mas por um tempo, não é que ele se perdeu, mas por um tempo algumas coisas aconteceram e isso foi ficando. E ele também entendeu que também não tinha como preparar as pessoas, incentivar as pessoas, sendo que essas pessoas não queriam. Então, depois de tudo que nós vivemos como igreja, o Senhor deu um novo direcionamento para ele, que foi a questão do time de crescimento, que todo grande parte, todo mundo participa de um time. E esse time de crescimento mudou muitas coisas, né? Teve gente que continua com o mesmo valor, gente que precisou de trocar, mas olhando tudo, realmente, o time de crescimento é realmente para novos líderes serem aperfeiçoados, para novos líderes serem levantados, porque a gente, igual eu e tem os meus líderes do ministério ao qual eu participo, tem os meus discipuladores, que são os meus, que glória a Deus, mas eu tenho os meus líderes e futuramente nós trabalhamos os novos líderes, porque o pastor tem a sua equipe e a equipe do pastor vai ter futuramente a sua equipe, que somos mais time de crescimento. Então, a gente precisa entender que está acontecendo uma multiplicação de líderes. E se a gente não ama o nosso próximo, se a gente não tem a compaixão do nosso próximo, se a gente não tem o problema de mandamento do Senhor, se a gente não segue a grande comissão, a gente não consegue seguir uma liderança avançada, a gente não consegue multiplicar líderes, a gente não consegue fluir no que o Senhor tem pra gente. Então, a gente precisa entender que a liderança avançada é a multiplicação de líderes. E para a gente tentar entender a liderança avançada, nós precisamos amar uns aos outros e a gente também precisa entender a importância do discipulado na igreja, né, de modo geral. E eu coloquei um exemplo aqui, que é bem conhecido, que é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Isso está lá em João 13, capítulo 13, do versículo 1 ao 17. Moisés liderando Israel. A liderança é servir e capacitar os outros. Então, na Bíblia fala que a mulher servir do que ser servido. E essa passagem é bem conhecida do Senhor, porque ele poderia colocar qualquer outra pessoa, não precisava lavar os pés, e ele fez questão de lavar os pés dos discípulos. Então, isso vai tudo em conta com o que a gente está falando aqui, exatamente todos os eixos, que é desenvolver esse serviço. Então, que a gente realmente, no decorrer do curso das aulas, a gente vai entendendo cada tópico, cada eixo desses aqui que eu falei, que eu mencionei para vocês. E no slide 5, eu estou acompanhando o slide aqui também, tá, gente? No slide 5, eu coloquei missão, atividade ou identidade. E aí eu fiz essa pergunta no dia que o ideal do pessoal, eu perguntei: a missão é uma atividade da igreja
ou a razão da existência da igreja? Aí vocês ficam aí pensativos, pensem aí no que vocês acham que é. E eu anotei, a missão é a atividade da igreja ou é a razão da existência da igreja? E aí eu anotei João 10:21. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, João 20:21. Aqui mesmo mostra que a missão é sobre o coração de Deus. O Pai enviou o Filho envia a igreja. E a missão não é um ministério, igual nós temos diversos ministérios na igreja, né? E a missão não é um ministério, mas uma identidade. A igreja não tem uma missão, mas a missão de Deus está na igreja. Então, existem os mandamentos aqui, né? O grande mandamento, a grande comissão, a compaixão, liderança avançada. E a missão não é a igreja existe e tem a missão. Não, a missão, a missão de Deus, ela tem a igreja, tem uma igreja, não é a igreja que tem a missão. E eu coloquei aqui a grande comissão. Jesus tem toda a autoridade, ele ordena, ide. O foco é fazer discípulos, a promessa 300, a missão é um discipulado contínuo. Então, aqui a grande comissão não é só, eu quero ser uma viagem missionária, estou doida para essa viagem missionária, porque isso, aquilo, ou aconteceu no Holocausto Triste, que acontece todos os anos, né? No início do ano. A grande comissão não é só isso, eu vou participar de uma mesa da igreja. Muito bom, a gente precisa participar de tudo, glória a Deus, tudo que, né? Dá para a gente participar, mas a gente precisa entender que a nossa missão não é só como um evento dentro da igreja, nossa missão é dentro da nossa casa, talvez seja um dos maiores ramos missionários, dentro da nossa casa, no nosso trabalho. Mais pra frente eu vou falar mais um pouco, vou dar uma assistência, eu tenho bastante desejo do trabalho. Então, a missão nunca será um evento, sempre será, eu coloquei que sempre será um discipulado contínuo. Então, a missão é o lugar que nós estamos inseridos, na esfera que o Senhor nos inseriu, é de realmente cumprir aquilo que Ele chamou para nós cumprirmos, né? Aí eu coloquei a missão do poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, versículo 8. E aí eu coloquei também, não é por força alguma, é pelo Espírito. Somos testemunhas, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Esse fica em Zacarias 4:6, que é bem conhecido também. E aqui fala que nós somos testemunhas vivas do Senhor, né? Aqui em Zacarias 4:6. E aí eu cheguei na parte que eu falei sobre o nosso maior campo missionário. Eu, bom tempo da minha vida, eu acho que muitas pessoas talvez já pensaram isso algum dia, sobre achar que eu não é chamada missionária, então não tem nada a ver comigo. E eu demorei um certo tempo para aprender sobre isso. E eu entendi que não precisamos, de meu Deus, eu vejo você nas nações, eu vejo você entrando num avião, antigamente o pessoal até falava, eu vejo você num avião, isso, aquilo, só que a missão não é só isso. O chamado missionário é para todos, não é porque você tem um chamado missionário e você vai. Pode ser não, tem pessoas que vão ver inteiramente a missão do Senhor, ver inteiramente do Senhor, mas tem pessoas que não vão ver. Então é coberto. E aí eu coloquei que nós falamos como missionário um dia de provar algumas pessoas o que elas acharam, e as pessoas que estavam aqui, a maioria falou que o maior campo missionário, um dos maiores que elas achavam, é dentro de casa. E um exemplo que me mandou aqui no dia, ele falou sobre, porque às vezes assim, graças a Deus eu tive o privilégio, eu sempre fui na igreja, eu cresci na igreja, eu nunca desviei por isso, mas tem pessoas que a gente, na igreja, a gente vê diversas pessoas, de diversas maneiras, de diversos lugares, que se a gente for ver, talvez se a gente fosse dono, a gente nunca teria olhado com essa pessoa. E na igreja a gente é de diversas pessoas que a gente nunca imaginaria que seria amigo. Então, esse irmão falou sobre que um dos nossos maiores funcionários e um dos mais difíceis é a família, porque às vezes você já fez muita coisa errada, ou fazia algo assim específico, e você mudou, você realmente aceitou Jesus, você foi transformado,
mas a família se apega naquilo que você é, naquilo que você fez. A família não consegue entender que houve uma mudança, que houve uma transformação. Então, isso que ele falou foi bem pertinente, porque realmente na nossa é muito difícil, porque às vezes você fala algo, a pessoa fala assim, mas você fazia isso, mas cara, eu não sou essa pessoa mais, ou meu Deus do céu, eu mudei, eu não sou nada, mas a pessoa não entende. E na nossa família é bem complicado, porque às vezes a gente, às vezes só você é cristão, igual assim, eu namoro os meus pais, então assim, os meus pais vão na igreja, igual eu, né? Mas eles vão na igreja, glória a Deus, mas eu tenho amigos, tem pessoas que os pais não são na igreja, ou às vezes só esposos, né? E isso é bem difícil porque a gente precisa ter cautela, a gente precisa estar, participar e ser como ter comunhão com os irmãos, mas às vezes a gente também precisa dar uma parada, segurar e falar, não, eu preciso ficar na minha casa. E quando a gente passa por essa situação, né, por esse tempo, vive esse cenário, a gente percebe que as pessoas ficam esperando qualquer vacilo, qualquer deslize para falar assim, não, você não é crente. Igual lá no meu atual membro, na sala que eu trabalho, são três setores, eu sou de um, e na sala que eu trabalho especificamente, uma menina, uma pessoa muito devota, muito assim, ela é muito católica, muito mesmo, tem eu cristã, e tem uma outra que ela não é assim, ela às vezes quando se louvora, ela vai na igreja, mas ela não é assim, batizada, nada disso, mas frequenta a igreja. Então, só que eu muito cristã, e eu vejo que elas, por muitas das vezes, elas falam, mas assim, às vezes elas ficam percebendo que eu falar alguma coisa. E lá nesse meu trabalho, eu tenho uma outra menina, só que ela é crente, ela fala, eu sou crente, não sei o quê, só que ela dá um vacilo, e às vezes ela fala, sei lá, uma bobeira, ou alguma coisa que as outras meninas falam, e essas meninas que trabalham comigo falam assim, não, você fala que você é crente não pode saber isso. Então, assim, as pessoas ficam o tempo todo nos olhando. Então, acho que o nosso maior compromisso realmente na família e também no nosso trabalho, porque a família a gente passa bastante tempo juntos, mas não trabalha a maior parte do tempo. Igual, às vezes a gente trabalha, a pessoa que trabalha 7 da noite, 7 às 5, chega em casa só mais à noite, ver, sei lá, o marido, os pais só mais à noite. E segunda a sexta, sim, só no final de semana tá junto, às vezes tem alguma coisa na igreja, alguma outra coisa, que também é muito complicado. No meu caso, assim, eu vejo sempre alguma coisa da igreja, então às vezes eu passo mais tempo com o pessoal do trabalho do que com os meus pais mesmo. Então, eu vejo que o meu maior funcionário que eu estar falando é o meu trabalho, sempre foi. Eu tenho testemunhos não só desse trabalho, mas também do meu outro trabalho, que eu vou contar mais pra frente. E eu coloquei, a missão não depende somente de uma viagem missionária. Hoje eu falei nisso porque a gente fica muito ligada a isso de hoje eu fui para viagem, fui para Natal, fui para Maranhão, não de Jesus para Bahia esse ano, mas a gente fica muito apegado lá no viagem missionária, mas o nosso mapa missionário não é quando a gente está lá em missões, é no nosso dia a dia, porque a gente não fica em viagem missionária o ano inteiro, são só alguns dias que a gente se separa para poder fazer esse trabalho. Então, assim, o nosso mapa missionário nunca vai ser somente por conta de uma viagem. E aí eu coloquei, o nosso mapa missionário é o lugar onde o Senhor tem nos inserido. Deus, desculpa gente, de um só feito da nacional, determinando os tempos e os lugares. Tudo quanto fizeres, fazer para o Senhor. Colossenses 3:23. E aí eu coloquei, a missão começa na sua casa, no seu trabalho, na sua universidade, no seu bairro. E aí, talvez você nunca atravesse o oceano, talvez você nunca vá para outro estado, para uma outra cidade, mas todos os dias nós atravessamos uma rua, todos os dias a gente entra dentro do ônibus ou tem carro, todos os dias passa por um trânsito, então todos os dias a gente tem alguém para falar com o Senhor, todos os dias a gente tem alguém que sempre que a gente fala, que a gente dê um abraço, e às vezes a gente fica, o Senhor fala algo pra gente e às vezes a gente fica assim, não fala não, às vezes acha que é coisa da minha cabeça, e às vezes o Senhor quer que você fala mas aquela pessoa e você não fala porque você acha que é coisa da sua cabeça. Então o Senhor nos usa em todos os lugares que estivermos, seja na universidade familiar, seja na universidade, na escola, no nosso trabalho, eu falei, e na universidade eu fiz 5 anos na faculdade, terminei no final de 2023, e lá na faculdade
Eu sempre deixei o trabalho assim, não ficava falando, eu sou crente sobre esse tempo todo. Eu sei com as minhas atitudes, e eu sei porque eu lembro que na época da faculdade eles me desafiaram. Eu fiz engenharia mecânica é um curso que é muito masculino, né? Assim, digamos que 80% são homens, e eu lembro que na minha sala só tinha eu e as duas meninas. Quando eu cheguei na faculdade, tinha 63 pessoas, começou com 63 ou 67, e no primeiro dia só tinha eu de mulher. Eu falei, gente, que tudo isso que eu tô arrumando, né? E aí depois, na das semanas, chegaram outras duas e nós fomos no início ao fim juntas. Então só tinha gente. E eu estudei no UGB, e aí acabando meio na esquina. Você vai assim, anda, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 1 minuto. E você dá de cara com bairro, lá atrás de barro, né? Tem cada ali perto de tem bastante barro. Eu lembro que tudo é, faltou professor, vamos beber. Tirei uma cartão, vamos beber. Tirei uma bola, vamos beber. Tudo era cerveja, tudo era bebida, tudo era mulher, os meninos, porque como era muito homem, né? E trabalhando aqueles desafios, eles falaram assim, eu tenho certeza. Eles falavam na convenção, eles falavam, eu tenho certeza que na festa, ou na dificuldade, ou até no dia da festa do bairro de formatura, né? Eu tenho certeza que você vai beber, você não vai conseguir. Eu falei, gente, eu não vou. E eles ficaram todos os anos, 5 anos, né? Eu estudei 3 anos presencial, 2 anos na porta da pandemia, e todos os anos eles falavam a mesma coisa. E eu lembro que às vezes falavam uma besteira e eles olhavam, não sabe o que não fala. Então, às vezes, sempre esse comportamento que você tem muda a visão da pessoa sobre aquilo. E isso é muito interessante. E no trabalho, eu coloquei 3 testemunhos aqui no trabalho. 2 na verdade 3, né? Os 3 eu fiz no trabalho, mas eu tenho 2 testemunhos atual que eu estou. E o emprego sempre foi assim, algo realmente assim, eu sempre me levou a um lugar assim, falar, Deus, o que está acontecendo? Porque eu formei, eu trabalho na área. Eu trabalho numa área totalmente diferente, mas nesse período do testemunho eu trabalhava num consultório não, trabalhava numa empresa que fornece produtos odontológicos, não tem nada a ver com engenharia, nada a ver. E o primeiro testemunho que eu coloquei foi aqui na Beatriz, e eu lembro que quando eu cheguei nesse emprego, eu conhecia a filha do dono. E eu cheguei e disse, nossa, quando a gente entra no emprego e é tudo novo, tudo diferente, você quer aprender. Eu conheci 2 pessoas, mas conheci assim, uma meu bairro, a outra era a tia da minha prima, mas assim, nada, a gente não tinha proximidade, nada. E eu vi as pessoas, e aí as coisas acontecendo, eu fui ficando muito desgastada. Eu fiquei nesse meu último emprego. Eu fiquei 8 meses, se não me engano. Foi 8 meses. Foi 8 meses. E nos últimos meses eu estava muito desgastada. Fisicamente, mentalmente, já assim, estava muito sem paciência. Não estava realmente, estava no limite. E eu lembro que eu sempre orava, porque assim, eu queria trabalhar nesse emprego. Aí fui feliz, Deus me abriu a porta, amém. Mas depois o tempo foi passando, os gastos vieram, os momentos complicados, e eu lembro que eu sempre falava, Deus, não é possível, por que eu estou aqui? Eu me questionava muito, gente, Deus me perdoe, mas por alguns momentos eu questionava assim, eu falava, Deus, por quê? E assim, eu falava, nossa, eu estudei tantos anos, eu sei que o Senhor que abre as portas, o Senhor que fecha as portas, e eu queria não trabalhar na área. Isso sempre foi algo que o Senhor precisou tratar em mão de glória a Deus, né? Uma pessoa, eu tomo o Senhor que eu esteja, mas se você falasse para a Sara, sei lá, de 1 ano e meio atrás, cara, se for o lugar do Senhor, você vai trabalhar com dinheiro, se não for, amém, você fica na faculdade, amém. Nossa, eu teria surtado chorado, mas aí, né, a gente, igual a Deus, a gente permite que o Senhor nos transforme de dia para dia. E aí eu lembro que eu ficava apaixonada muito. E aí eu entrei com em fevereiro, no ano passado. Foi um grande milagre para eu entrar, porque eu lembro que quando a gente estava tendo local street, eu participei. E aí um dia eu queria começar nesse local street, porque eu queria participar todos os dias, e Deus é tão bom. Eu comecei só na outra semana, eu descobri tudo maravilhoso. Aí veio fevereiro, veio março,
veio abril. E aí, vou contar primeiro sobre a Mariana, que é a foto do meio, que todo mundo conhece, que é a Mariana. E eu lembro que a Vitória, né, todo mundo conhece, a cunhada dela chegou e falou assim: Sara, você não tem. Você não consegue indicar uma vaga para a Mariana, não, que eu não precisa desenrolar, bem responsável. Falei, eu posso ver, eu não tinha garantia, mas eu posso ver no currículo dela. Aí eu mandei eles lá na nossa atividade grande de pessoas, e eles estavam precisando no momento. E aí eu mandei o currículo, e aí eu fui, a Mari fez a entrevista em dias, gostaram da Mari, e eles sempre perguntaram para mim, você conhece alguém que queira trabalhar, não sei o quê, eles sempre perguntaram. Depois que eu indiquei a Mari, sempre perguntaram para a gente descia, porque vocês queriam as pessoas com o mesmo perfil, eu não sei. E aí eu indiquei a Mari entrou, só que trabalhava no setor de cima e ela trabalhava no setor de baixo. E eu não queria colocar a gente junto, porque eu não queria colocar a gente juntas, né, por conta... Porque a gente se conhecia, ia ficar conversando, enfim. Aí eu coloquei a gente de primeiro momento juntas, mas depois, acho que passou dias ou uma semana, a Mari teve que subir, e aí a Mari subiu e Deus é tão perfeito, porque a Mari, eu conheço ela desde quando eu entrei na igreja, depois de a gente, quando a gente tá na igreja, a gente não conhece as pessoas, não conversa, as pessoas não são diferentes, mas passam se percebendo alguns dos olhos. Então a Mari, eu lembro que no início eu não lembro muito dela, eu lembro muito da Vitória, mas depois que eu comecei a receber a Mari, ela sempre estava com a Vitória. Só que a gente não foi, a gente não conversou. E aí no ano de 2024 a gente se formou na Farol juntas. Eu lembro que a gente ia apresentar praticamente no mesmo horário do TCC. E aí a gente ia apresentar no horário, a gente começou a conversar. E eu lembro que a gente começou a conversar sobre o TCC, aí chegou finalmente o dia de apresentar e começou aquela coisa. Mas pronto, a gente se cumprimentava, então não era nada muito assim, nossa, uau, igual como é hoje, né? Mas, e aí passou 2024, né, de novembro, quando foi março, nós fomos um aniversário juntas, e lá a gente já começou a conversar, não é aquela coisa ainda, aí veio o abril, hoje eu falei, e aí a gente entrou, quando foi, acho que uma semana depois, 7 dias depois que ela tinha cara, a atividade ela subiu. E isso também subiu. Eu lembro que estava acontecendo aquele turno, né, na igreja, aquele vento forte. E eu lembro que a gente conversava muito, a gente realmente se amparou uma outra, a gente realmente conversava muito sobre tudo que estava acontecendo, a nossa opinião, tudo que a gente achava, a gente chorava, a gente jejuava, tanto tempo a gente não oração, a gente chorava, mas glória a Deus, que Deus é bom. E aí, contando, né, meu testemunho, porque a Mari, talvez, se ela não tivesse vindo trabalhar comigo, a gente não teria feito amizade, porque a gente se via na igreja, mas eu falei, era uma coisa que não era tão receptiva, a gente se via, eu bem, mas não era aquela coisa. E eu sei que um dos meus maiores propósitos naquele lugar foi a Mari, porque hoje a gente vê como que ela tá, né? A Mari Fai, agora, da Mari boa demais. E a gente vê o quão grandioso tudo que o Senhor fez, como a Mari é preciosa, né? A gente vê como que ela é realmente uma mulher de oração, realmente ela é temente ao Senhor, a gente vê realmente tudo que o Senhor tem feito na vida em pouco tempo, né? De tudo, desde que a gente começou a se aproximar. E eu vejo um dos meus maiores propósitos. Eu lembro que no meu primeiro café com a exploradora, eu falei, estou contando mais. Isso era, acho que foi em julho, não lembro. E eu falei, não estou aguentando mais, queria acabar na oficina, às vezes existe um propósito. Aí eu falei, assim, quem sabe na memória na Mari Gold lançou o maior propósito que ele trabalhou, a gente se foi pensando nas coisas na minha, mas glória a Deus. E aí as coisas foram acontecendo e hoje a Mari sempre fala que eu só vi ela de muitas coisas que eu nem imagino, mas eu vejo como Senhor nisso, eu vejo que se eu não tivesse feito esse trabalho, talvez eu não teria feito amizade com a Mari, se não tivesse indicado ela. Eu sei que o Senhor fez tudo perfeito. Eu não teria indicado a Mari, talvez as coisas estariam do jeito que está,
estão hoje, e se a gente for ver a Mari sempre foi muito uma pessoa mais quietinha, mais na dela, ela ficava sempre com a Vitória foi embora, e ela mesma fala que, aí, graças a Deus, né, ela foi conversando com todo mundo, fez amizade com algumas pessoas, se tornou próxima de algumas pessoas, inclusive de mim, e ela sempre fala que talvez se Deus não tivesse feito tudo isso, esse caminho todo, dela começar a trabalhar comigo, a gente começar a ter uma amizade mesmo, ela falou que talvez não sabe, não que ela está falando aí de conta de pessoas, a gente tem que, né, vir por conta do Senhor, mas ela falou que talvez ela ficaria sozinha na igreja, que talvez precisar de Maria, um dia que ele vinha, enfim. Então Deus faz as coisas certinhas, então ela foi embora em dezembro, a Mari está aí e está assim, atrovadora, nessa missão que ela carrega, então assim, glória a Deus pela vida dela. Então esse é um dos testemunhos mais fortes que eu tenho em relação ao emprego, a nova profissional. Eu tenho certeza que a vida da Mari foi um dos meus maiores propósitos de estar nesse trabalho, e hoje eu vejo e eu falo, graças a Deus, eu passaria tudo normalmente, a gente pegava no meio lá do campo, eu chorava, Deus, o que está acontecendo? Eu chorava, e às vezes eu estava irada com as coisas que aconteciam, que a gente fazia, eu fui muito irada, e eu não chorava, porque eu podia chorar, né? Eu não podia fazer nada, a não ser orar, né? E eu orava, chorava no banheiro, e eu passaria tudo novamente para ver o que o Senhor tem feito na vida da Mari. Outra menina é a Bia, que é a Maria, a gente chama ela de Bia. A Bia, eu conheço ela no Paraíba, mas eu nunca fui próxima, eu conheço ela lá no bairro mesmo. Eu trabalhei já numa loja do meu bairro, e a Bia, muito nessa loja, eu conheci, então eu também perto da minha casa, mas não fui amiga. E quando a Bia chegou, a Bia é uma pessoa mais tímida, mais calada, e a gente foi tudo assim. Quando eu fui ver, eu já estava conseguindo ver, ela estava saindo para mim, eu estava assim, nossa, eu não sou muito de falar, de me aproximar das pessoas assim tão rápido, mas você é diferente, não falava. E aí ela começou a contar coisas que ela estava passando contigo na igreja, e aí eu menina que tem vindo na igreja, mesmo quando eu estou aqui servindo, ela vem na igreja, e não desabando raízes, e ela sempre conversava comigo, sabia o que acontecia na casa dela. E a Bia, quando eu saí, eu saí no mês de outubro do ano passado, ela sempre escreveu cartas para mim, falando coisas, e eu lembro que ela na carta ela fala, você é a resposta de oração e tem deixado o processo mais leve, até quando tudo está demorando e parece difícil. Seja uma flecha do evangelho, você carrega algo limpo, e o que você carrega precisa alcançar outras pessoas. E a gente sabe que não é sobre mim, né? Isso tudo aqui, o testemunho da Mari, da Bia, não é sobre mim, é sobre o Senhor, porque a gente precisa saber o que Ele quer fazer através das nossas vidas. E a Bia é um presente. Hoje em dia a gente não trabalha mais juntas, né? Eu falei que eu troquei de emprego, mas a Bia a gente conversa até hoje, a gente sempre pega algo juntas, agora ela tem um na igreja, então não foi só pela Mari, né? O processo inteiro, a Mari foi igual, mas tem a Bia, e por último tem a Raquel, desse mesmo emprego, que a Raquel é uma pessoa que eu indiquei. No outra igreja, da outra igreja que era antes de ir para o local. Ela é mais nova que eu há alguns anos, e ela estava no ministério infantil, ela sempre gostou de ajudar, ela sempre foi uma criança que não gosta de ficar muito com as crianças, gosta de ficar mais com os adultos, mas ela sempre foi uma criança muito proativa, então ela ajudava muito. A minha mãe, ela sempre queria ficar em casa, ela me via como uma mais velha. E a Raquel, ela estava fazendo emprego, e eu indiquei ela também. E aí ela foi e começou, só que a Raquel sempre trabalhou no setor de baixo. Então, acaba que a gente não conversava como precisava que eu descesse para o setor de baixo. Então, a gente não tinha essa proximidade, essa amizade nova com a Mari e com a Bia. E a Raquel, como conhecer, a gente se cumprimentava, tudo, mas não é aquela coisa. Porque a gente vai crescendo, vai amadurecendo e vai mudando as fases. E acaba que quando ela era criança, era mais nova, então ela ficava mais, né, a gente conversava mais. Só que ela sempre foi uma pessoa muito calada. Mas eu lembro que eu tive conversas específicas com a Raquel no trabalho, sobretudo porque ela é de uma determinada igreja, e ela sempre participa de tudo, ela sempre tem tudo, só que ela estava focando somente na igreja, ela só focava nas coisas da igreja, esqueceu outras coisas, esqueceu de estudar, esqueceu de qualquer outra coisa. Eu lembro que eu comecei a conversar com ela, eu falei, a gente precisa vigiar, porque senão a gente acaba caindo no ativismo que a gente está fazendo, o que a gente sempre fez, a gente já acostumou a fazer aquilo, e isso não pode acontecer.
E eu lembro que eu conversei sobre isso, não sei se foi uma outra situação da vida dela também, que não vai dar para falar. E essa semana, ela falou que naquele fórum de Deus, mas ela falou, ela pastor, enfim. Até então a gente estava aqui só conversar, e aí essa semana atrasada, eu comentei, acho que uma foto dela, aí ela falou assim, nossa, eu queria falar algo com você. E aí eu olhei para vocês que é bem curtinho, ela colocou assim, no pouco tempo que eu estive com você na loja, eu aprendi muito, ficava meio distante, mas é o meu jeito. Entre brincadeiras e risadas, você me ensinou sobre me posicionar na obra do Senhor e na minha vida pessoal. Eu nunca vou esquecer disso. E saber abrir mão de algumas coisas, mas sei que é necessário. Obrigada por tudo isso, sabe? A minha nome dela é a Raquel. Então, as coisas que eu falava, eu conversava com ela, não era, meu Deus, eu tenho que falar isso. Eu falava, era normal, assim. Elas, igual a amiga, a Raquel, sentiam vontade de conversar, sabe, comigo, e eu começava, e claro, que eu sempre gostosa, né? Então, eu nem sabia que a gente fiquei sabendo disso 2 semanas atrás, já tem algumas pessoas que ainda não trabalham. Então, assim, eu falo que nos nossos maiores campos missionários é o trabalho, o meu, assim, eu tenho muitas experiências, e eu tenho um testemunho eu tenho outro testemunho que é nesse novo emprego. Quando eu cheguei lá, não conhecia literalmente ninguém. Na verdade, tem um número do meu pai, eu sempre comi na casa. E tinha a menina do meu pai, mas assim, eu sabia como ela lá, mas eu nunca toquei uma palavra com ela. E aí eu não fiquei na sala, eu fiquei na outra sala. E assim, eu vou lá e fico mais tranquilo, eu não converso tanto, fico desenvolvendo que eu estou soltando, fiz 4 meses semana passada que eu estou lá, tem pouco tempo. Então não tem amizade, só que entrou uma menina, eu entrei em novembro, no início mesmo, e ela entrou no final de novembro. E ela era da mesma sala que eu fui, porque eu cheguei num setor e fui para outro, me trocaram. E aí a menina está sendo tranquila, ela foi para o setor e trocaram ela para outro. E eu lembro que ela não vinha, tem 19 anos, e aí a gente começou a conversar, ela foi a pessoa que eu mais assim, conversei, peguei amizade mesmo. E aí eu conversava, tinha coisas que ela tinha dúvida, ela perguntava em relação à igreja, que ela também é cristã. E a gente foi pegando uma amizade, porque acabou que uma das meninas que trabalha com a gente, ela entrou de férias, essa menina foi para outra sala, para ajudar, né, no fluxo, para ela não entender a linha de produção. E aí a gente começou a conversar, e aí teve um acontecimento que ela já estava casada esse ano, mas acabou que engravidou, enfim, muitas coisas. E eu lembro que ela falou assim, ó, depois da minha mãe, você é a primeira pessoa que fica sabendo desse ano, contou tudo. E naquele momento, é assim, é desespero para uma menina nova, uma casou ainda, muito nova, né? Mas eu lembro que eu orientei, eu conversei, eu falei dentro da palavra, eu alguns versículos, algumas passagens para ela. E eu lembro que teve um dia que ela estava passando muito mal alguns dias, e lá a gente não pode esquentar a comida, a gente precisa usar no restaurante, eles falam, a gente estuda no restaurante. E aí eu lembro que teve umas 4, 5 vezes que ela levou comigo, só que dessas vezes, 2 vezes que ela esquentou. Aí ela vezes ela comia comida fria para nada cheia, porque lá eu trabalho no lugar fechado, então você esquenta na cheia, fica e não pode de vigilância, um monte de coisa. E aí eu lembro que teve um dia específico que ela esquentou comigo e deu um cheiro muito forte. E uma outra menina que trabalha no lugar na sala falou assim, eu vou contar uma pessoa que no canal de gente, você está esquentando comigo, porque se você pode esquentar comigo, não sei o que, é uma confusão. E eu lembro que estava na sala do jejum, e eu estava lá quietinha, tinha acabado de ler o livro, eu estava quietinha assim, descansando, e eu já pegando um sono. E aí ela veio chorando, desesperada. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, não sei o que. Aí ela contou que ela não tinha precisado esquentar comida, que, enfim, que ela ia para a gerente, ela começou a ficar desesperada, tirar muito. Eu falei, não, a gente vai descer. A gente foi descer para a entrada ali onde a gente trabalha, eu trabalho de 33, aí a gente desceu, ficou ali. E aí ela foi perguntando tudo, aí eu queria pegar ela a contar para a nossa patroa, que é a nossa patroa não mora aqui. Aí ela começou, enfim, resumidamente. No final, eu tive que ajudar ela ficou com medo de contar por conta do que as pessoas iam falar. E aí eu falei, cara, sua família, o seu noivo, que são as pessoas que têm que te apoiar, não tem por que você querer ficar pensando nessas coisas agora. E aí eu lembro que a gente subiu, né? A gente tem que subir alguns lugares para a gente chegar, eu trabalho bem, 12º, então a gente pega elevador todos os dias. E eu lembro que quando foi chegando no andar que a gente precisava descer,
ela começou a ficar muito desesperada. E eu lembro que a gente chegou no lugar que a gente trabalha, chegou na porta e falou assim, não vou conseguir entrar. E começou a chorar. E eu fui ficando seguinte, né? Eu lembro que eu falei, cara, agora. E eu vou morar, eu olhei por ela. E aí eu falei, né, que a paz do Senhor, que esse atendimento te encontre, que o Senhor pôs no seu coração, fala coisas conforme o Senhor foi ministrando no meu coração, e eu vai ser ela, mas eu não sei o que eu deveria perguntar, quem chegar não entender nada. E eu lembro que ela disse assim, e ela estava toda vermelha, não chorar, a gente lavou o rosto dela na janela que tinha ali com a água dela, que estava no mão dela. E ela foi, enfim, resumidamente. Ela foi, no final, e assim, acabou que ela teve que encerrar o contrato, porque ela é estagiária, não tinha como conduzir, continuar com ela no trabalho, porque ela queria ter ela 3 meses de que ela não estava grávida. Mas eu lembro que no final foi muito bom ela ter gastado o seu tempo de almoço comigo. E isso foi assim, algo que, assim, eu só fui assim, eu não pensei que não vou, não sei o que ela vai acontecer, não pensei muito sobre isso. E ela foi no início, a gente realmente está sensível ao que você quer fazer, porque às vezes é uma palavra, às vezes é um abraço, às vezes é uma oração que a pessoa precisa. E nesse dia eu tive a experiência de ter a palavra, a oração e a oração, os 3 no mesmo tempo. E aí Deus agradeceu, e aí, resumidamente, aí ela saiu da empresa, mas a gente ainda conversa, eu sempre pergunto como que tá as coisas, e ela sempre, como estão as coisas, ela sempre fala, ela sempre agradece. Então, esses são alguns testemunhos que eu tenho sobre o emprego, sobre o meu funcionário, porque eu tenho certeza que o Senhor não me colocou no motivo de emprego à toa, existe um propósito. Acredito que tem a pergunta com todas essas 3 crianças que eu falei, a Maia, a Carol e a minha, nesse novo emprego que a Tamires também, eu sei que o Senhor existe um propósito, talvez ainda eu sei que ainda existe um propósito lá. Então, a gente realmente está ligado ao que o Senhor quer fazer, o que o Senhor quer falar, porque às vezes o Senhor, às vezes vai falar, dá uma coisa para a pessoa, a gente está ligado. E eu tenho um costume de fazer isso no meu trabalho, não é todo dia que eu consigo, porque eu não tenho a chave, às vezes a chave das meninas que eu comigo, porque às vezes elas são diferentes, enfim, às vezes a chave comigo, então às vezes eu consigo chegar antes de todo mundo. E quando eu chego antes, eu coloco o louvor. E aí eu vou orando todas as salas, coloco ela na cadeira, eu vou Deus abençoe, que eles possam muito abençoar. Então eu sempre oro por elas e eu sei que eles têm propósito. E eu sempre, quando posso falar da igreja, as coisas da igreja, eu falo, e tem uma das pessoas lá que não é cristã também da sala, ela fala, nossa, eu sou muito boa com as coisas da igreja, eu muito legal ver. E eu vejo quanto elas respeitam, elas falam, às vezes tem acontecimentos que eu teve uma amiga dessa pessoa que foi lá e ela estava falando algumas bobeiras, umas coisas, ela falou, cara, não fala, não foi falando bobeira aqui perto dela, porque ela é crente, falou assim, eles adoram falar de crente. Ela fala, é crente. Então, e aí, então, é muito legal isso, porque a gente vai tendo sensibilidade no que o Senhor quer fazer, e não só também no nosso trabalho, mas na minha família mesmo. Hoje eu estou sozinha na igreja, mas assim, eu sei que em breve os meus pais vão vir, eu creio muito, mas eu venho para o local, assim, eu lógico que tenho amigos hoje em dia, mas eu venho só eu mesmo, na minha casa só eu, e eu vejo o quanto que eu mudei alguns comportamentos, né, que o Senhor vai transformando, que vai deixando Deus fazer, Deus agir, e eu vejo que como alguns comportamentos que eu mudei trouxe diferença na minha casa. Eu vejo que os meus pais, algumas vezes, agora está mais tranquilo, mas eles falavam muito que vivem na igreja, eu sei que agora eu sou um pouquinho de boa, e eu vejo que algumas atitudes minhas mudaram, igual assim, a questão do devocional, todo dia fazer, e sempre fazer jejum, e isso eu tenho despertado muito a minha mãe. Eu lembro que um dia eu espero ela deitar, eu sempre faço no final da noite, e ela estava deitar e ela veio para as pessoas e falou assim, nossa, muito obrigada, porque eu sempre exemplo, mas falando de coisa que, tipo assim, amém, glória a Deus. Mas o quanto as nossas atitudes, como somos pessoas, e em casa, assim, muitas coisas mudaram, tem mudado, glória a Deus, a partir de um posicionamento meu. Então, igual quando eu perguntei aqui para o pessoal, o nosso maior campo missionário, igual eu falei, nós estamos inseridos, não precisa como viagem missionária, participar de um evento específico da igreja, para poder
falar do Senhor, para poder cumprir o limite do Senhor, para poder cumprir a grande comissão, o grande mandamento, a grande colaboração. Então, a gente precisa estar só atento no que o Senhor quer fazer. E eu escrevi hoje de novo, porque essa frase me marcou, através do talvez você nunca atravessa o oceano, mas todos nós atravessamos por todos os dias. Todos os dias. Então, o Senhor precisa nos ver onde a gente às vezes está acostumado no nosso lado, no nosso trabalho, desenvolver onde a gente entra, às vezes é os nossos pais, nossos amigos, então a gente precisa só estar atento no que o Senhor quer fazer através de nós, a partir de nós. Então a gente precisa ter o discernimento de saber o que o Senhor quer. E a gente precisa realmente, se a gente não tem discernimento de saber o que Ele quer, a gente não vai fazer nada. A gente vai entrar no trabalho, vai sair do mesmo jeito, vai entrar numa loja e vai sair do mesmo jeito. Então a gente precisa ter esse discernimento. E também é muito importante a gente participar desses eventos que tem na igreja, igual a Costrich, que é muito assim, muito desafiador para nós. E a gente, igual aqui, é uma escola de liderança, discipular e liderança, a local social, assim, que desafia muita gente. Eu lembro que eu participei no ano de 2024, 2025, 2026, esse ano eu não participei no trabalho, mas eu lembro que eu ficava assim, toda vergonhosa de querer orar, de querer falar, não seja a pessoa, meu Deus, mas é a pessoa mais sem vergonha, a pessoa que não tem vergonha nenhuma. Mas muitas coisas mudaram. Eu lembro que no meu primeiro, eu ainda ficava com vergonha de orar, mas eu orava. E o orar para mim é mais difícil do que orar. Eu lembro que no primeiro a gente tem um dia específico nas coisas que a gente vai fazer. E eu lembro que a gente teve um dia no hospital e a gente tinha que orar, ficava gente. E vamos falar, e vou orar. E aí a gente acaba tendo experiências com o Senhor, porque a gente vai orando, e se a gente vai sensível, a gente entende o que o Senhor quer que a gente fale, uma palavra, um abraço. E isso é algo que nos confronta muito. E ano passado, no local foi ano passado, no local do ano passado, eu lembro que a gente foi para a feira, um dos dias, a gente foi para a feira, e a pessoa que estava liderando na época foi e falou assim, a gente só vai sair daqui quando vocês abordarem. Ele falou comigo, acho que na época eu estava na mãe, falou assim, a gente só vai embora quando vocês abordarem aquele horário. Então aquilo lá se tornou um desafio para mim. E aí eu lembro que eu consegui abordar a pessoa, e a pessoa era até católica, a pessoa foi super acessível, estava disposta a ouvir, a receber oração, e aquilo se tornou um desafio. E agora eu consegui ir também, a gente foi no hospital. E eu lembro que essa pessoa que estava olhando, ela falou assim, eu quero que essa área fique no meu grupo, porque divide grupo, né, para todo mundo no mesmo quarto. E aí eu lembro que dividiu grupos e essa pessoa falou assim, eu quero estar no meu grupo. Então é muito importante porque a gente é desafiado e a gente é muito confrontado, porque a gente, e aí eu pergunto sobre a liderança avançada, a gente realmente, aquela pessoa entendeu que, cara, eu preciso ser engraçada, eu preciso confrontar, sabe, porque eu sei que ela pode ir muito mais, ela pode ir além. E glória a Deus pela vida dessa pessoa. E é muito legal, é muito importante a gente participar dessas coisas da igreja, mas também não só nesses eventos assim, mas igual uma entrega de cesta que a gente vai voltando um dia de todo mês entregar cesta. É muito importante da gente fazer isso, porque a gente não precisa ir para longe. Agora eu fui pro Maranhão, agora eu fui lá pro nosso assim, Sevilla, chamava Garanhuns, o lugar. Você via assim que as pessoas têm essa necessidade na sacola, a pessoa não tem o básico para viver, só na família naquele lugar. E eu não preciso ir para aquele lugar para ver a escassez, a pessoa passando fome, a pessoa precisando de algo, porque nesses bairros aqui mesmo que a gente sempre faz as coisas da igreja, né? Aqui na Redondeza do Retiro, a gente é muito confrontado. E todas as vezes que a gente entrega cesta, ou quando tem noite feliz também, que é as coisas de Natal, a cesta de Natal, você é muito confrontado. Então, assim, o desafio é rezar sempre quando puder entregar cesta. Eu sei que tem algumas pessoas que têm as suas invitações, não conseguem todo mês, mas se esforça para estar, para participar, porque é algo que realmente nos desafia, porque é muito fácil a gente viver dentro das quatro paredes, a gente precisa viver fora das quatro paredes e cumprir o limite, né, cumprir o grande mandamento do Senhor fora da igreja, porque dentro da igreja é fácil, a gente vê os outros dias, está convívio, a gente ama, a gente começa a gostar da pessoa, começa
realmente a gente começa a se aproximar da pessoa e a gente ama, mas a gente precisa compreender fora das quatro paredes. Então a gente precisa ter um olhar, igual eu falei, às vezes com um vizinho, um amigo, um familiar, e essas coisas que tem nesses eventos da igreja, que são eventos que tem todo ano, que são eventos fixos da igreja, é muito importante a gente participar. Então eu desafio vocês a participarem do Local Street no próximo ano, nas entregas das sextas também. E igual eu falei, esse ano a gente vai para a parte mais prática também, não ficar só em slide, em leitura, em livro, a gente vai tentar trazer coisas práticas, desafios para vocês. E a pastora, na aula dela, foi agora, na segunda-feira, ela desafiou as pessoas a lerem o livro. E eu, na primeira aula, que não vai ser essa, mas quando eu dei, eu desafiei as pessoas que estavam aqui. A gente estava ensinando a oração por 3 pessoas, mas eu desafiei as pessoas a orar por uma pessoa específica, pegar um pessoal, um meu, e orar para essa pessoa e durante um mês. E começou no dia 2 de março, aí no dia 2 de abril. Eu acho que no dia 2 de abril vai ser um dia, a primeira semana de abril, primeira segunda de abril, a pessoa vai vir contar um testemunho. Eu falei, uma mensagem. E eu lembro que no dia que eu falei isso, o Everett já teve uma experiência. Ele contou um cara, se não me engano, foi na rodoviária. E aí, o senhor foi conduzindo, e aí ele falou que o cara não entendeu nada, depois o cara agradeceu. Então, assim, eu desafiei ele, naquele dia ele já estava ali. Então, eu desafio vocês a orarem com uma pessoa específica. Às vezes, talvez uma pessoa que, talvez possa ser uma pessoa que nunca tenha escutado falar sobre Jesus, mas é uma pessoa que, por um tempo, foi da igreja, mas eu gosto de alguém que tinha um problema no coração, e ainda depois eu vou contar para vocês, mas se vocês quiserem contar, vocês têm no nosso grupo também pode contar, o grupo é aberto. Então, vamos fazer práticas, temas novos temas para o local desse ano. E a gente está com expectativa do que o Senhor vai fazer nesse tempo. O GPS, depois eu passo aqui. Tá bom. Você passa onde? Tá, deixa aqui. Eu quero subir essa aula. Eu gosto de subir o tá? Eu vou deixar fechado. Vou deixar meio tá? Você vai lá na igreja? Tá. Gente, voltando. Então, que vocês possam entender, que eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu falei. Isso é só mais uma aula natural mesmo, mas que vocês estejam prontos e dispostos para ver o que o Senhor tem para nós, como igreja tem um local. Eu estou com expectativa naquilo que o Senhor vai fazer, igual eu falei dos novos temas que eu botei, das práticas, dos desafios. Eu sou mais do que eles, então, Senhor, glória a Deus, eu espero que venha a criatividade dos céus, mas eu sou uma artista que gosta de inventar as coisas, então eu vou sempre trazer um desafio, mesmo que eu não dê a aula, eu vou sempre trazer os professores para poder incentivar vocês. Realmente a gente tem esse momento de comunhão também, eu sempre lançar alguma enquete no grupo, então que vocês participem, que vocês sejam participativos nessas coisas, igual as pessoas que não conseguem presencial, mas que estão online também, que vocês consigam participar de alguma forma, no grupo, lançar enquete, algum desafio, que vocês possam contar os testemunhos de vocês lá no grupo. E para finalizar, eu coloquei que nós somos enviados, né? Grande comissão, nós somos enviados, nós somos capacitados pelo Espírito, porque se não for pelo Espírito Santo, nós não fazemos nada, igual assim, pelos testemunhos que eu contei. Se não fosse pelo Espírito Santo, não teria feito nada daquilo. Talvez eu só conversaria, não tivesse, talvez não teria feito nada nenhum. Nós somos chamados a discipular. E eu lembro que, não sei se a gente fala isso, mas a Bia, ela sempre falava que era a discipuladora dela indiretamente, porque na igreja dela, na antiga igreja dela, ela tinha uma discipuladora, mas ela sempre falava, você é discipuladora diretamente. Então, nós somos chamados a discipular, nós somos chamados a amar uns aos outros, que é o mandamento do Senhor, e nós somos chamados a liderar.
Mas se a gente não consegue discipular, se a gente não discipula, a gente não consegue liderar. Se a gente não aceitar o chamado do Senhor, que é o envio, nós não somos capacitados pelo Espírito, então, se a gente não é capacitado, a gente não consegue disciplinar, não consegue amar e liderar. Então, nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós, como igreja, como indivíduo. A gente precisa entender o porquê o Senhor nos chamou e o porquê o Senhor nos inseriu naquele lugar. E o pastor Daniel falou na 7 noites, ele falou sobre, se você não reclamar nada, vai para outra porta, emprego, vai muito mais inteiro, mas às vezes o Senhor tem algo para fazer naquele lugar, através da sua vida. E você, ao invés de ficar perguntando para o Senhor, o que o Senhor tem para fazer, qual o propósito que o Senhor tem para mim nesse tempo que estou me sentindo, a gente fica, eu tô mais, a gente fica, eu falo, porque eu chego nesse lugar de ficar enrolando lá e não aguentando. Então, a gente precisa entender o porquê o Senhor nos chamou, qual espera o Senhor para que estejamos, né? Então, que vocês possam aprender, que vocês possam mergulhar mesmo. Nós como equipe, como líder da Lookout agora, meu desejo é que vocês se aprofundem mais nas escrituras, que vocês conheçam mais, que vocês busquem a cada dia, e que eles se revelem de uma maneira a vocês, que eles tragam novas revelações, que ele dê novas direções a vocês, que vocês estejam sensíveis para tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Então, eu falo como se fosse a faculdade e a Lookout como se fosse a pós-graduação, que é um pouquinho mais complexo, porque a Faraó não seja fácil de entender, mas a Faraó é mais aquilo de como se fosse uma escola mesmo. E aqui a gente já vai mais para a prática, por isso que a gente vai ter mais prática, como eu falei com vocês. E acabou que eu não falei na primeira aula, mas eu vou falar com vocês. Esse ano a gente vai ter a mesma metodologia que eu já falei, mas a questão da apresentação dos trabalhos, no caso do TCC, né, então trabalho de conclusão de curso. A gente, ano passado, teve apresentações, só que foi individualmente, foi só para a banca, lembro que foi. Eu que era mais uma pessoa, e esse ano, como vocês estão sendo treinados para liderar e discipular, nada mais justo do que vocês apresentarem trabalho para todo mundo igual a Faraó, né? Então, esse ano vai ser assim, a gente não sabe o dia, se vai manter o dia 20 igual faz todo ano na igreja, mas esse ano o trabalho apresentado para todo mundo que estiver na igreja, eu digo assim, todo mundo que estiver na apresentação, então vai ser para todo mundo, não vai ser só para a equipe da Lookout. Então, não é que acontece contra vocês, porque a metodologia é a mesma, mas algumas coisas mudaram, o funcionamento da escola, algumas coisas mudaram, então não é que esteja fácil, não é que está fácil, mas está mais facilitado para todo mundo, está algo realmente para você explicar o que você entendeu. A gente não sabe exatamente como vai ser esse ano o trabalho, mas eu sei que vai ser para todo mundo, vai para todo mundo, e nada mais justo porque vocês estão sendo treinados para liderar e discipular, e vocês precisam aprender, assim como eu tenho aprendido todos os dias, aprender a falar público, aprender para vocês perderem a vergonha, para vocês realmente entenderem. Porque não tem como a gente liderar, ter discipulação que não consegue nem falar direito, ou se a gente tem vergonha, a gente é tímido, não que a gente não possa ser tímido, mas a gente precisa liderar, então a gente precisa se acostumar com as pessoas nos olhando, com as pessoas fazendo perguntas. Então esse ano o TCC vai ser assim, não é para assustar, mas vocês vão ter um tempo certo para poder fazer. Então nós temos esses 5 eixos que eu expliquei para vocês. No decorrer do curso vocês terão os temas específicos. Eu já vou adiantar que já teve a aula da pastora, né, que foi, deixa eu só verificar, que foi discipulado e crescimento cristão, que foi a segunda aula, a primeira é essa inaugural, e a terceira aula é com o César. Vou falar para vocês qual que vai ser o tema da próxima aula para vocês já ficarem na expectativa. O tema da primeira aula foi a missão da igreja. A segunda aula foi da professora Priscila, que foi essa segunda, foi discipulado e crescimento cristão. E a aula do César, o nosso líder de jovens,
Ele vai falar sobre, deixa eu ver aqui, avivamento e profecia sobre o Brasil. Então, já é expectativa para esse tema, que é um tema bem forte. Vai ser o César na segunda-feira, dia 16. Eu espero vocês aqui. E já que eu estou falando, eu vou falar também sobre as pessoas que assistem online. Assim que assistir a aula, pode mandar para mim no privado, você manda no grupo, se manda no grupo também não tem problema, fica à vontade. Só para ter o controle que vocês estão assistindo as aulas, que vocês estão participando. E se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a aula, vocês podem mandar mensagem para mim em caso eu peça a minha aula. Vocês podem mandar mensagem para a professora Priscila, para quem deu a aula, mas se vocês não quiserem, podem mandar para mim, que eu passo para os professores. Então, são coisas que vocês sabem, eu consegui assistir a aula hoje para poder ter o controle direitinho. A aula é toda segunda-feira, às 19h30, a mensalidade é o valor de R$60 e o vencimento é dia 10, e sempre 7 dias antes, uma semana antes do vencimento, sempre vai ser dia 3. Eu vou mandar mensagem para vocês lembrando, e no dia 10 eu vou mandar mensagem de novo lembrando vocês. E eu falei lá, eu acho que eu falei lá no grupo do local, não sei se foi da frase do local, que caso aconteça algo que vocês não conseguiram pagar, algo que impeça vocês de fazerem a escola, vocês podem procurar a professora Priscila, a Juju, e falar, não estou conseguindo, a gente não quer que isso seja um impedimento para vocês concluírem a escola, para vocês finalizarem a escola. Então, qualquer dúvida, qualquer problema que vocês tiverem, podem procurar a Juju ou a professora Priscila. E é isso, e que Deus abençoe vocês, espero que tenha abraçado um pouco daquilo que eu escrevi nos slides, um pouco daquilo que vocês ouviram durante o nosso curso. Então, que Deus os abençoe. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me mandar mensagem. E, de novo, peço desculpa porque eu não consegui colocar a aula semana passada, porque a gente teve problema com o microfone. E é isso, tá? Deus abençoe vocês e boa